Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todos bem-vindos ao canal do NEC, aqui em Biel, Vienne, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo da Gênese, página, deixa-me ver, 71, item 58. Hoje, a facilitadora será a Terezinha, mas todos nós estamos aqui aprendendo. É que cada um vai diminuindo o fardo, né? Fardo do outro. Uma vez é Terezinha, uma vez é, talvez um dia, quem sabe, o Antônio, Edilson, Clarice, e assim vai, para não ficar só... Vera, me deixa aí como complicador, prefiro. Não, complicador não, já basta, pelo amor de Deus. Chega de complicação, né? Não, por favor, não, Antônio, por favor, não. Facilitador melhor que a Terezinha não existe, então deixa... Não, Eita, complicar não, gente. Nossa. Eita, por favor. Então, Terezinha, A vida já está complicada. conosco, viu? Demais, Então, né, aqui é um Terezinha? estudo, todos já Tudo bem, conhecem então? o sistema do NEC, vamos fazer as perguntas. Só peço uma coisa, que não se estenda muito nas respostas, porque às vezes fica realmente muito complicado no vídeo, quando baixo no YouTube. Fica bem cansativo, tá? Porque aqui nós temos a interação, lá não. Tá? Então, é isso. Vamos lá, Terezinha? Podemos ir, então? Tá bom. Por Então, favor. mais uma vez aqui, né? Nossos estudos, nossas reflexões, nossas trocas de ideia. Então, nós estamos no capítulo 1º do livro A Gênese, de Allan Kardec, e vamos hoje estudar a partir do item 58, né? A semana passada nós vimos, né? Comentamos, conversamos, aquelas ideias, se os espíritos não são infalíveis, então que utilidade tem, né? Nós comentamos sobre isso a semana passada. Que utilidade tem a comunicação, a orientação deles? Então, Kardec deu as explicações, né? Nós estudamos, comentamos, e agora ele vai dar continuidade aqui, né? Então, item 58. Contudo, não somente os espíritos superiores que se manifestam, mas também os de todas as categorias. E isso foi necessário para nos iniciar no verdadeiro caráter do mundo espiritual. Mas isso é lógico, né? Para se entender o verdadeiro caráter do mundo espiritual, tem que se estudar todas as categorias de espíritos, não é? Para a gente ter uma ideia da realidade geral do mundo espiritual. Mostrando-nos esse mundo em todos os seus aspectos. Disso resulta serem muito próximas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, ficando mais evidente essa conexão, né? Da mesma forma que existem os encarnados em todos os graus evolutivos, né? Dentro da realidade do planeta Terra, no mundo espiritual é a mesma coisa, porque os desencarnados são somente, né, o espírito dos homens que viviam aqui. Então, da mesma forma que aqui, lá também tem essa grande variedade de graus evolutivos. E desse modo, vemos com clareza de onde viemos e para onde vamos, sendo esse o propósito essencial dessas manifestações. Assim, todos os espíritos, seja qual for o grau de elevação que se encontrem, ensinam algo para nós. Né? Aprendemos com todos eles. Mas como são mais ou menos esclarecidos, cabe a nós discernir o que há de bom ou mal neles, tirando todo o proveito possível dos seus ensinamentos. Então, esse sempre foi, né, uma orientação muito repetida, né, de Allan Kardec. Ele enfatiza muito essa necessidade de nós analisarmos todas as comunicações para nós
irmos desenvolvendo o nosso discernimento, para separar as boas comunicações das que não são boas, né? Todos os espíritos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou nos revelar coisas que ignoramos e que sem eles não saberíamos. Então, todos os espíritos, qualquer que sejam. Ô, Terezinha, a Tem importância... 58, se alguém quiser falar alguma coisa. Sim, a importância da análise, de estar analisando e não Muito. ficar só dizendo assim, Terezinha que é um espírito, é um bom espírito que teve aqui, muito conhecida, intelectual, aí vem a mensagem de Terezinha, pronto, assim, não, Terezinha é Terezinha, então não vou ter dúvida. Isso que tem ocorrido dentro do próprio movimento espírita, não é, Terezinha? Muito. Ocorre muito. Hoje em dia, eu vejo, né, assim, até com otimismo, que está mudando, essa situação está mudando, muito devagar, mas está mudando. Já existem muitos grupos que têm essa consciência, né, de levar a sério, né, e de praticar essa orientação de Kardec. Analisar seja o médium que for, pode ser o médium mais famoso, a comunicação deve ser analisada, passar pelo critério da razão, do bom senso, da análise, e comparar, né? Fazer a comparação com os princípios da doutrina espírita, para ver se está tudo correto. Né? E vamos deixar bem claro, não é nada contra o espírito. Não, é apenas que nós estudamos, vemos que cada um como nós são espíritos, como ele estava dizendo. Depois que desencarnarmos, continuaremos a ser o que somos e teremos as nossas opiniões pessoais. Vai continuar, apenas com uma amplitude maior. Né? Então, justamente ser uma opinião pessoal, eu acho, como ele está dizendo, eu acho não, ele está dizendo que não é lógico, que não é a razão, o bom senso diz que tem que ser feito o quê? Como ele mesmo colocou, uma universalidade, está comparando e analisando para tirar o que realmente estava se pergunta ou não, mas não ficar exclusivamente em determinado espírito, seja ele quem for. Muito bem. Isso não é nada contra o espírito e nem é nada contra o médium, né? Não é nada, é contra a ideia que está ali, né? Na mensagem. Bom, podemos ir para o 59? Ninguém O que vocês pensam nada? disso, gente? Vocês que estão aí, principalmente no Brasil, o que vocês acham? Estão achando de... Podemos seguir, então? Então, só um instantinho, Terezinha. Pode falar, só fazer um comentário, que nem eu estava conversando com a Zélia outro dia, quando Kardec fala mais ou menos esclarecidos, é que existem espíritos que são mais esclarecidos, existem outros que são menos esclarecidos, mas todos trazem informações, né? Sim, isso mesmo. É isso que Kardec enfatiza bastante, né? Muito bem. Item 59. Sem dúvida, os grandes espíritos, quando encarnados, são individualidades poderosas, mas sua ação é restrita e inevitavelmente lenta para se espalhar. Se na atualidade viesse um só deles, Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar aos homens as condições do mundo espiritual, quem poderia provar a veracidade de suas afirmações nessa época de ceticismo? Não o tomariam como um sonhador ou utopista? Né? Se viesse através de uma pessoa, né? Ou um espírito, por maior que seja, nessa época de ceticismo, né? Como que iria ser aceito? Ia ser difícil, né? Muita gente ia duvidar se estava certo, se estava errado. E ele continua aqui, mesmo que dissessem a verdade absoluta, séculos passariam antes que suas ideias fossem admitidas pelas massas. Então, Deus, em sua sabedoria, não queria que assim fosse.
Ele queria que o ensinamento fosse dado pelos próprios espíritos e não pelos encarnados, para convencê-los de sua existência, e quis que isso ocorresse simultaneamente por toda a Terra. Então, uma coisa é uma pessoa chegar e trazer ensinamentos. Uma que vai ficar localizada numa região, né? Não vai ter não vai ser expansiva assim para o mundo inteiro. É uma pessoa falando num determinado local. Isso já seria limitante. Ocorreriam as dúvidas, né? Quem iria aceitar, quem não iria aceitar. Então, Deus, né? Como Kardec diz, Deus quis que fosse diferente. Que os próprios espíritos viessem em todas as partes do mundo, simultaneamente, que ocorreu tudo ao mesmo tempo, naquela época, naquela fase, né? De uma riqueza muito grande de comunicações. Então, as ideias vieram já aparecendo no mundo inteiro. Então, é muito diferente, né? Por exemplo, no caso do Sócrates, por exemplo, era Sócrates ali falando lá na Grécia e tal, né? Aquilo demorou muito para se espalhar pelo mundo. Hoje nós ainda estudamos o Sócrates, mas demorou bastante. Agora, a comunicação dos espíritos se dando simultaneamente em todas as partes do mundo e os ensinamentos vindo pelos próprios espíritos, então já teve uma repercussão muito grande e também facilitou a aceitação dos ensinamentos. Por quê? Ensinamentos que vinham de um lado e de outro se completavam. Um completava o outro, um comprovava o outro, que vinha de outra parte do mundo, né? E iam se complementando. Então, foi muito diferente. A forma como o Espiritismo foi criado, como o Espiritismo ocorreu, não teve em nenhum momento da humanidade, em nenhuma parte do mundo, algo parecido. Não teve. Isso só se deu, pelo menos que eu saiba, só se deu com o Espiritismo. O que vocês acham disso? Perfeitamente. O que a doutrina trouxe Isso mesmo. em termos de estrutura de conhecimento dentro de um conceito abrangente de ciência, filosofia, religião, espiritualidade, como religião. Aí nunca vejamos como religião organizada. E a forma com que esses conhecimentos foram canalizados e se constituído num corpo de doutrina dentro dos parâmetros da própria ciência moderna desse período, que lidava com essas questões. Hoje não se lida mais, porque a metafísica foi degolada, começa a renascer com Kant lá na frente. Então, nada. O Paulo fala isso, aliás, se eu não me engano, eu li aqui outro dia. O Paulo fala isso em linguagem absolutamente cristalina, um parágrafo assim, desse tamanho. Eu vou pegar e eu vou até botar aqui na sequência. É bom, força. Na sequência, eu vou botar aqui a propósito, vou botar aqui no chat para vocês verem. Porque eu vi de mais apropriado nesse sentido. Ele fala com todas as letras aí, Teresa. Então, você está absolutamente correto. Então, quando ele fala aqui, né? Seja Só um para o instantinho, ensino... Terezinha. Edilson, você queria falar alguma coisa? Sim. Ai, fala, A Edilson, Terezinha, desculpa. a Terezinha perguntou sobre os ensinamentos que nenhuma outra doutrina, nenhuma religião trouxe com tanta clareza para a gente. E também, Terezinha, eu acho que por ter acompanhado o embasamento da ciência da época, que nem o Antônio falou que a ciência abandonou, mas por ter bases científicas, ficou bem palpável para o pessoal que da época que estava trabalhando, estudando, daria credibilidade na divulgação. É.
Eu gostaria de acrescentar também um dado de hoje de manhã. Na live do Paulo hoje de manhã, naquele programa Livre Livre Pensamento, pensamento. ele tratou do assunto, ele explica muito bem o que é individualidade e o que é personalidade. E aqui aparece, e aí numa das perguntas, alguém perguntou, o Kardec trata sobre individualidade, né? E olha quantas vezes a gente já leu esse capítulo aqui, e só agora que eu me atentei que, nossa, é mesmo aqui, ó, sem dúvida, os grandes espíritos, quando encarnados, são individualidades poderosas. Então, quem quiser se aprofundar mais um pouco, é ir na live do Paulo de hoje, E tá? nós conversamos muito no último estudo sobre isso também, não foi? Então tá. Então vocês já estão sabendo. Foi. Zélia, Oi. você pode pôr aí que você tem uma revolução? Sim, já estou. É o parte 3, tópico 3.5.1. A alma imaterial e seus dois corpos. É o primeiro parágrafo. A Terezinha não tem solução de continuidade, aquilo que eu falei. Revolução é qual? Não, só um instantinho. Revolução Espírita, qual é a parte? Parte 3? Se vocês tiverem a primeira edição, eu vou dar até a página 318. Não, é porque eu tô no. Você pediu para entrar no Tá. fim É a dela. parte terceira, porque é dividido em partes, a Revolução Sim. Espírita, e na sequência é o tópico 3.5.1. É até bom que a gente ler. A alma material e os seus dois corpos, é isso? Esse primeiro parágrafozinho Só um aí. instantinho. Então, eu vou. Terezinha, sai daí da tua tela, por favor. Tá. Pronto. Obrigada. Porque quem não tem o livro, leia em vez de... Eu poderia ler Só aqui. aqui, só um instantinho. Isso. Tu aonde, meu Deus, sai daqui. É muito importante isso que a Terezinha falou, né? Você está vendo? Vocês estão entrando. Estão vendo? É isso aí, exatamente. Então você lê, Paulo. Ou Paulo não. Agora foi tudo. Pelo amor de Deus. Antônio. Eu gosto de picanha, ele vai me degolar. Pois é, vai lá. Lá. Eu vou ler, vocês acompanham na tela e eu leio aqui no meu exemplar. O tópico, como vocês veem, alma, o quê? Isso em relação ao que a Terezinha disse, que ela achava que até então, então, estou concordando com ela e enfatizando aqui. O estabelecimento de uma comunicação pela iniciativa e controle de uma comunidade de espíritos superiores, prestem atenção nisso, e centenas de grupos de pesquisadores espíritas de todo o mundo, isso aqui não faz de conta não, tá? Por um diálogo intermediado por milhares de médiuns desconhecidos entre si. Um dos critérios fundamentais da universalidade do conhecimento dos espíritos. Tendo o resultado desse extraordinário evento estruturado numa teoria unificada, que é o Espiritismo, a doutrina espírita, foi um fato inédito e único na história da humanidade. Olha só, não precisa falar nada mais disso aqui, mas para completar ainda mais, ele diz o seguinte: essas condições nunca se estabeleceram antes do trabalho do Kardec entre 1858 e 59, período de vida. 61. Livro dos Espíritos, Constituição da Sociedade Brasileira de Espírito, de Estudos Espírita, a Revista Espírita e a morte dele. E jamais voltar. Jamais. O Espiritismo se estabeleceu cientificamente por um fato histórico localizado. Naquele período, na França, período do espiritualismo racional, da psicologia experimental, que estava na estrutura científica e das universidades da França e grande parte do mundo. Então, é muito claro isso aí. Bom, aí tá bom. Ótimo. Pronto, Terezinha.
eu vou ter de compartilhar, aí você pode compartilhar. Agora eu fico pensando, Obrigada. gente, será que isso ainda continua existindo? Quer dizer, os centros hoje todos estão recebendo suas mensagens. Eu creio que esse método não está sendo utilizado hoje. Quando um autor publica uma obra, não tem checagem, não tem universalidade do ensino, né? E a gente não está trazendo absolutamente nada novo nesses 150 anos, né? Isso que eu fico O assim, Paulo, casquetada com isso. o Paulo sempre fala que depois da morte de Kardec, nunca ninguém mais usou esse critério da universalidade dos espíritos, até hoje. Até hoje. O Clarice, Oi. não é para a gente ficar encucado, é para a gente ter a convicção do que nós vamos. Quando eu digo nós, nós aqui estamos já engateando nessa direção de construir isso. Vamos ter que criar essa estrutura desse trabalho para ser reiniciado, as futuras gerações vão encaminhar, e essa coisa faz parte da história da humanidade. O que foi feito com o cristianismo, vamos dizer assim, de Jesus, com os ensinos de Jesus? Então, que não existiu, não existiu, não há dúvida quanto a isso. Agora, se será possível? Sim, vai ser possível, mas no futuro que não dá nem para ser previsto ainda, porque É verdade, é verdade. isoladamente algum pesquisador, algum médium, algum grupo, e nós aqui poderíamos até inserir nesse meio, uns grupinhos, uns grupelhos, somos nós, que nem muito valor, mas é o futuro, é por aí que vai ser, porque nós vamos respeitar. E depois tem outro. Essas obras que são publicadas aos milhares, às dezenas, centenas, milhares, a gente não tem que esquentar a cabeça com ela, porque as obras que vão conduzir esse processo são essas obras da doutrina espírita. Doutrina espírita significa obras de Kardec. E uma coisa que eu achei Exato. interessante, que conversamos já sobre isso, Antônio, Terezinha, acho de um dos estudos, elas passarão. Todos esses que escreveram coisas inadequadas, ou que passaram. E o que realmente continua e fica é aí, é a doutrina. São os livros. Mas eu Muito importante o que você está dizendo, Zélia, porque se nós voltarmos no tempo, quase 200 anos atrás, as coisas boas que foram produzidas permanecem. Exatamente. É o que nós aprendemos. Leon Denis, Cabachuta, até deu um pulo mais. Eu quis falar Flammarion, eu quis falar que também não era nem tão Delane e por aí vai. É o que estudamos aqui, Antônio. A verdade permanece, será sempre a mesma. Correto. Será sempre a mesma. Sim, Clarice, o que você queria acrescentar? Não, então, eu penso assim, eu fico assim, quando o Paulo citou André Luiz numa das primeiras vezes, eu fiquei assim até bem assim, puxa, que legal, porque eu penso que depois André Luiz nos traz uma evolução científica, ele traz os dados novos para a gente, que Kardec não trouxe, tampouco o Leon Denis, mas eu penso que depois que a gente esmiuçar Kardec, a gente deveria debruçar-se também em Leon Denis, não é? Eu nunca o li, mas eu penso assim que vai ser também revelador para mim. Nosso grupo do nosso centro, e terça-noite nós estamos estudando o problema do ser, do destino e da dor de Leon Denis. Estamos estudando esse livro. Mas o mais atual é o que está sendo falado, do André Luiz. E, gente, está me surpreendendo, porque para mim é muito complicado as duas últimas obras dele. Mecanismo, a Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Quando eu estava assistindo justamente o programa que a Clarice está indicando, Pensamento e Vida, Pensamento e Vida é o livro. Livre Pensamento. Livre Pensamento. E ele comentando sobre, eu lendo aqui, causa e efeito, nossa!
A lei de causa e efeito. Nossa, como ele explicando, fica mais fácil. Então, esse fim de semana, quando eu fui ver, eu disse, nossa, que coisa maravilhosa. É complicado? É. Mas é impressionante que tá aqui o ano, eu estou aqui em 4/6/58, e ele está falando sobre a gestação frustrada, ou seja, aí está falando muitas outras coisas, 58. Quanta coisa ainda nós temos que aprender. Isso Aliás, é André Luiz? compreender. André Luiz, é o Evolução em André Dois Luiz. Mundos que ele está estudando atualmente na Clarice. Evolução. É. Eu tô lendo. Tá. Então tá certo. Obrigada aí, gente. Obrigada. Bom, eu só vou repetir aqui, porque ficou um trechinho da frase que eu não li. Ele queria, que é Deus, né? Ele queria que o ensinamento fosse dado pelos próprios espíritos e não pelos encarnados, para convencê-los de sua existência. E quis que isso ocorresse simultaneamente por toda a Terra, seja para o ensino se propagar mais rapidamente, seja para que, sendo o mesmo em todos os lugares, constituísse assim uma prova da verdade, cada um tendo os meios necessários para se convencer. Então, item 60 agora. Os espíritos não vêm para libertar o homem do trabalho, do estudo e das investigações. Não lhe transmitem uma ciência completamente elaborada. Com relação ao homem, ao que o homem pode descobrir por si mesmo, eles o deixam livres às suas próprias forças. Os espíritas sabem disso perfeitamente hoje em dia. Há tempos, a experiência tem demonstrado o erro de opinião ao atribuírem aos espíritos todo saber e todo conhecimento, como se fosse suficiente dirigir-se ao primeiro espírito a se apresentar para conhecer todas as coisas. É porque havia, né, essa ideia, né? Por que os espíritos já não explicam as coisas da ciência? Por que já, né, já não trazem esses conhecimentos, né? Então, os espíritos são bem claros, né? O que cabe ao homem é o homem que tem que fazer. E isso colabora para a evolução do próprio homem, né? Do próprio espírito encarnado. Quando ele vai em busca, vai pesquisar, vai estudar, ele está evoluindo. Agora, se recebe tudo pronto, não é? E outra, os espíritos estão aí para isso. Os espíritos estão aí para nos estimularem a evoluir, a aprender, né? A aprender, dá licença, minha voz está meio... Os espíritos estão aí para ajudar na nossa evolução espiritual, moral, intelectual também. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Os encarnados têm que fazer a sua parte. Então, olha, com relação ao que o homem pode descobrir por si mesmo, eles os deixam livre, as suas próprias forças, mesmo que errem, mesmo que criem teorias equivocadas, eles permitem, por quê? É daí que vai sair o aprendizado, né? Quantas coisas a gente não aprende com os nossos próprios erros, não é verdade? Quanto que a gente não aprende? E nós Então, estamos estudando aqui, Terezinha, desculpa, a Gênese. Antes, na revista espírita, o Kardec não foi desenvolvendo, não foi gradualmente? Aí ele sim, mudou. quando ele, determinado tema, que foi todo estudado, analisado, aí sim que surgiu um outro ponto que veio, quando terminou, aí falou assim, peraí, chegou, aí os espíritos sim deram a sua opinião como um total resumo. E também tem o mérito. Cada um quer dizer que, como estamos aqui, deixa eu ver, somos 8 pessoas. Imagine que vai chegar lá o espírito superior chamado Edilson. Como é que o espírito superior chamado Edilson vai fazer com que
falar com Zélia, Zélia, está errado. Como é que vai ser isso? Eles não têm isso. E sabem que nós somos crianças que estamos saindo e que necessitamos desse tempo, dessa nossa velocidade. E por respeito, aí tem o livre-arbítrio, tem é o tempo de cada um. Que eles também passaram por tudo isso. Uhum. O progresso. Obrigada. E o erro, né? E o erro de atribuir todo o conhecimento aos espíritos. Os espíritos não têm, todos os espíritos não têm todo o conhecimento, né? Até espíritos mais elevados, não perfeitos, não espíritos puros, né? Mas mais elevados também têm conhecimentos limitados, né? Então não basta Terezinha. perguntar. Oi, pode falar, Edilson. Aí um espírito evoluído, mais do que um humanoide, né? O espírito Edilson, que é mais evoluído que um humanoide, vem falar algumas coisas, aí o pessoal fala, nossa, está totalmente equivocada as ideias dele, mas é a visão que ele tem do mundo espiritual, coitado. Um dia ele vai chegar lá, ele vai crescer um pouquinho. Todos nós um dia chegaremos, Todos Edilson. nós. Bom, os espíritos provêm da própria humanidade, constituindo uma das suas faces. Assim como na Terra, no mundo espiritual, há os superiores e os comuns. Muitos deles, portanto, sabem menos das questões científicas e filosóficas que certos homens. Dizem o que sabem, nem mais nem menos. Né? É isso, uma coisa simples, né, de se entender. Da mesma forma como ocorre entre os homens, os espíritos mais adiantados podem ensinar muitas coisas, dando-nos opiniões mais justas que dos atrasados. Ao buscar conselhos dos espíritos, não se está lidando com potências sobrenaturais, mas com nossos iguais, aqueles mesmos a quem nos dirigíamos neste mundo, parentes, amigos ou pessoas mais esclarecidas que nós. Então, a gente não pode perder isso de vista, né? São espíritos, eu costumo falar que é gente como a gente, né? Os espíritos são gente como a gente, né? Uns sabem mais, outros sabem menos, um sabe uma coisa, o outro sabe outra. Então, a gente não pode imaginar que os espíritos sabem tudo. Aqui mesmo, Terezinha, olha só, cada um expondo a sua ideia, eu estou trazendo para poder instigar um pouco, brincando, para que seja mais dinâmico também o estudo, que é bom, assim. Cada um está dando a sua parte, procurando fazer a sua parte aqui. O Antônio, a Clarice, o Edilson, e todas as pessoas que querem, todos sabem que aqui é assim, porque não seria estudo, seria um monólogo. Era só ficar lendo aqui, né? Só ficar lendo, não precisa falar mais nada. E cada um na sua maturidade, cada um no seu tempo, procurando com o único objetivo, o quê? Trazer e complementar, né? O estudo. O que é muito interessante, né, é que a gente, quantas vezes, o livro A Gênese, eu li várias vezes, porque quando eu comecei no Espiritismo, como eu já falei, durante os primeiros anos, o centro que eu frequentava não estimulava o estudo de Kardec, estimulava outros livros, mas não de Kardec. E depois de uns anos, eu mesmo fui procurar, né, e eu comecei a ver, né, algumas coisas que não batiam muito bem. E eu li várias vezes o livro A Gênese, mesmo antes daí dessa edição aí original, eu li várias vezes, e agora eu já participei de 3 grupos de estudo do livro A Gênese, né, da edição original. Mas é interessante, cada vez que a gente volta a estudar, a gente pega outros detalhes, né? Outros detalhes a gente vai pegando que não tinha percebido antes, né? Eu ouvi uma palestrante, uma filósofa, né? Ela é filósofa, essa mulher. Ela falou que quando isso acontece é que a gente está evoluindo. Porque se a gente não tivesse evoluído nada, a gente continuaria a entender do mesmo jeito o livro. Mas se a gente começa a perceber algo a mais, é porque a gente está crescendo. Isso é bom, né? Então, essa obra é assim, a gente vai descobrindo mais coisas, né? Muito bem.
É isso que importa para o convencimento, e é ignorado por aqueles que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem uma ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos e das relações em além-túmulo. 61. Se alguém não quiser falar alguma coisa, antes da gente passar para o outro. Mais uma vez confirmando a necessidade do estudo. Não é porque dizer doutrina espírita que estamos ligados aos fenômenos, não, não é bem por aí, é o estudo. Bom, item 61. Qual é, portanto, a utilidade dessas manifestações? Ou se preferem, dessa revelação, se os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? E acontece mesmo, às vezes eles falam, né? Isso não pode ser revelado no momento, né? Em primeiro lugar, como já dissemos, eles se abstêm de nos dar aquilo que podemos adquirir pelo trabalho. Esse é um dos motivos, né? Esse é um dos motivos deles não ensinarem tudo. Em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não o comporta. Kardec põe o nosso aí, como ele está no meio, né? Ele se coloca no meio. Então outro motivo, tem coisa que a gente não vai compreender. A nossa capacidade de entendimento, a nossa maturidade espiritual ainda é pequena para certos assuntos. Então, não adianta eles falarem, que a gente não vai entender. Por isso que eu Mas, acho que a gente está vivendo agora o segundo momento. A gente está esperando grandes outras revelações. Desculpa. mas, além disso, as condições de sua nova existência ampliam o círculo de suas percepções. Veem o que não viam na Terra. Então, eles vão para o mundo. Quando a gente for para o mundo espiritual, a gente vai do jeito que a gente é aqui, né? Com as nossas as qualidades conquistadas, morais e intelectuais, com as tendências que ainda nós não vencemos, né? Com as nossas limitações, vamos. Só que quando chegarmos no mundo espiritual, não teremos o corpo físico, que bloqueia, né? Que obscurece muitas percepções da alma. Então, mesmo dentro das nossas limitações, a gente vai enxergar um pouquinho melhor quando chegar lá, né? Que é o que os espíritos dizem. Assim, libertos dos impedimentos da matéria, isentos das preocupações da vida corporal, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, por isso, mais racional. Isso acontece com todos os espíritos, né? Não aqueles que estão ainda muito atrasados, né? Que nem percebe que estão desencarnados, né? Encarna, desencarna e nem sabe o que está acontecendo. Mas espíritos até de condições medianas, né? Quando chegarem no mundo espiritual, vão ter uma percepção um pouco mais clara, porque não estão com o corpo físico. O corpo físico, o corpo material, ele obscurece as percepções da alma, né? E também a preocupações com a vida material. A gente está muito envolvido aqui, né? Com as coisas da vida material, a sobrevivência, e tantas coisas que nos preocupam enquanto estamos encarnados, estaremos livres no mundo espiritual. A percepção se amplia um pouquinho. Sua perspicácia alcança o horizonte mais amplo, compreendem seus erros, retificam suas ideias, conceitos. Chega no mundo espiritual, olha aí, olha que legal, né? Sua perspicácia alcança o horizonte mais amplo. A gente perceber melhor as coisas. Compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. Olha só, tem muita coisa para fazer no mundo espiritual, né? Não é descansar, não, né?
É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea, aí já está falando de espíritos mais evoluídos, né? E dos seus conselhos serem, segundo o grau evolutivo alcançado, mais criteriosos e desinteressados que os dos encarnados. Aí, né? É nisso que consiste aqui ele está falando, olha, pelo que eu entendo aqui, ver se vocês também entendem da mesma forma, continua falando de espíritos de condição mediana. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea, né? Ele está numa situação melhor que os encarnados. E de seus conselhos serem, segundo o grau evolutivo alcançado, mais criteriosos, né, e desinteressados que o dos encarnados. Não é isso? Porque aqui, olha, vamos imaginar, a gente aqui querendo dar um conselho para um filho, por exemplo. Aqui a gente está tão envolvido, né, nos problemas, nas dificuldades, nas preocupações, medo dos perigos, aquelas coisas todas que nos envolvem, né? E a gente vai aconselhar um espírito. A gente aconselha um espírito, um filho, mas a gente está, de certa forma, comprometido com as nossas emoções, né? Com aqueles sentimentos fortes. No mundo espiritual, quando a gente passar por aquela fase, né? Isento das preocupações da vida, apreciar as coisas de um ponto de vista mais elevado, a gente vai ter, né? O espírito de condição mediana vai ter condições de dar conselhos mais equilibrados. Não é isso, gente? Vocês entendem dessa forma também? Isso, também acho. Né? Também Sua acho. perspectiva. O meio no qual se encontram lhes permite nos iniciar nas coisas da vida futura, que ignoramos e que não podemos aprender em nosso meio. Até esse dia, o homem só tinha criado hipóteses sobre o futuro. Por essa razão, suas crenças a esse respeito se dividiram em sistemas tão numerosos e divergentes, desde a doutrina do nada até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. Atualmente, são as testemunhas oculares, os atores da vida além túmulo, quem nos diz no que consiste essa vida, e só eles poderiam fazer. Interessante, né? Eu tenho um exemplo para dar disso que a gente está conversando, de uma amiga minha, de muitos anos, que desencarnou faz um ano e pouco. Aqui encarnada, ela era uma pessoa super preocupada com a família, com os filhos, com os netos. Ela era de uma preocupação, assim, até a certo ponto, até meio desequilibrada, sabe? Exagerada. Queria resolver o problema de todo mundo, queria que todo mundo ficasse bem, e os filhos lá com seus problemas. E ela desencarnou faz um ano e meio. E há pouco tempo ela se comunicou. E ela se comunicou de um jeito bem mais tranquilo, né? Ela falou o que ela queria falar, depois ela falou: eu sei que meus filhos estão enfrentando muitos problemas, mas eles sabem o caminho. Eles já foram bem orientados e eles sabem um caminho. E uma hora eles vão encontrar esse caminho e vão seguir. Ela estava mais tranquila. Entende? Então é isso, o ponto de vista muda, né? As coisas vistas do ponto de vista do espírito imortal, esse ponto de vista é mais elevado, não é? E é tão bonito isso, né? Já não tem mais o porquê, já não está mais no corpo, já tem uma concepção que ela como espírita, né? Eu acho, tu é espírita? Foi a amiga? Como? Era com espírita? Ela era espírita, mas ela Não. emocionalmente ela era Então, bastante. aí estudou, sabe? Mas cada um sabe, né? Como é no nosso dia a dia.
Cada um tem a sua dinâmica, a sua forma de ser, o Sim. seu tempo e também os seus transtornos emocionais. Cada um, todos nós estamos aqui. Não é assim isso. Então, perder já então, mais com o corpo, ela sabe que não necessita mais disso. A única forma que ela tem de ajudar é transmitindo o quê? A harmonia, tranquilidade aos seus filhos, que sabem. E Então, se continuarem assim como ela, como é que vai ser? Ela queria resolver o problema de todo mundo. Então, ela, de certo ponto, ela bloqueava a evolução dos próprios filhos, né? Aí, com essa comunicação dela, e lendo de novo essa parte aqui, olha, vou repetir. Assim, libertos dos impedimentos da matéria, isentos das preocupações da vida corporal, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, por isso, mais racional. Sua perspicácia alcança um horizonte mais amplo, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. Não é? Para mim, me dá a impressão que aconteceu isso com ela, pela comunicação que ela deu, entendeu? E voltando também no que você está colocando, muitos espíritas que falam, que entendem, que sabem, perguntam por que eu não recebo, por que eu vou falar isso? Se deu um exemplo, e muitos fazem, por que eu não recebo uma mensagem? Por que eu não quero? Sim, uai, porque não é o tempo, não é necessário, porque quando for, aparecerá alguma coisa nas nossas vidas, inclusive através de mensagem, porque não necessita estar psicografando. Não, aparecem situações na própria vida que nos leva a determinados momentos, ocasiões e o caminho. Porque nós estamos sempre querendo, né, Terezinha, que tudo seja, entre aspas, solucionado da nossa forma, só que não é assim. Não é assim. Uhum. Como você mesma disse, assim, quando não estivermos mais com o corpo físico, dependendo do nosso grau, maturidade espiritual, aí entraremos também, teremos uma nova visão, quer dizer, uma outra visão de tudo quando estivermos no mundo espiritual. Um outro ponto de vista, né, Zé? É um ponto de vista. E aí, gente, o que vocês acham disso que a Terezinha, que nós estamos falando? Tem um aspecto ainda mais importante, além de todos que já foram enfatizados com propriedade, é que o mundo espiritual é um mundo onde reina a harmonia. Não existe desequilíbrio no mundo espiritual, muito embora, especialmente nas camadas mais próximas, mais densas e próximas da nossa atmosfera, quem está lá são esses espíritos que estão aqui em nível ainda atrasado, nós mesmos iremos para lá, porque nós não estamos com essa bola toda, mas a harmonia, o equilíbrio que existe no mundo espiritual não é feito por esses espíritos, eles é parte deles. Então, além dessa despreocupação com o dia a dia, com a dificuldade, o cuidado em não contrariar o parente, aí eu posso dizer até a sogra, né? Desculpa aqui para nós, só para nós aqui. Para falar isso, falar aquilo, a filho, quer dizer, aí aquela luta do dia a dia que a pessoa não tem nem tempo de respirar, tem que trabalhar, tá lá, não existe isso. Já existe um equilíbrio e uma harmonia que pervade tudo. Então, e o espírito não precisa mais do ouvido, não precisa mais do nariz, não precisa mais dos olhos para ver, ele é a fonte de tudo que chega nele. Então, isso aí dá para entender perfeitamente, que Kardec coloca aqui com mais amplitude, e Teresa explicou muito bem, já falamos muito sobre isso, entender essa questão, né? E acho que não dá para duvidar disso, né? E aí tem um detalhe, Terezinha, que me chamou a atenção, quando você fez referência à sua amiga, você descreveu ela com 2 palavras. Aí vem aquela pessoa que valoriza demais o fato mediúnico, ou não o fato mediúnico, o fenômeno e tal. Você vê uma mensagem dessa criatura,
nessa harmonia, nesse equilíbrio, Uhum. não é fulano, não. Mas nem morto. Fulano não vai. Então, Não tem a menor noção dessas coisas. Aí, ela não era assim, ela não falava aí desse começa a fazer jeito. Pô, mas julgamentos e o que tal. ela já, né, além de não ter mais o corpo, tudo que ela aprendeu, pensou, analisou, refletiu, né? Você É diferente. não faz nenhuma ideia do que significa tudo isso, o mundo espiritual, essa passagem, o processo de interação entre esses dois mundos. E Kardec destrincha tudo para nós de forma mais assim, e a gente vai começando a entender isso e vai parando de, eu não sei se essa expressão é bem brasileira, viajar na maionese, né? É bem brasileira, Né? Então tá, vai que eu estou tão longe já, pode ter viajar na passado. maionese. E é isso que a gente Então, tem que fazer. E é isso que a gente tem que fazer, estudar a doutrina e parar de fazer conjectura da nossa cabecinha de miolos ainda muito, pelo amor de Deus. você falou sobre a harmonia, a Terezinha também, como cada um tem a sua maturidade espiritual e tudo isso, sua realidade, mas o que eu observo é que com o passar do tempo, no estudo, quando vamos interiorizando também, vamos interiorizando a doutrina, nos tornamos seres mais tranquilos, bem mais tranquilos, tentando já desacelerar, desacelerar, porque sabemos que isso tudo vai ficar. E mesmo que somos ser, como ela está falando, muito preocupadas com o filho, que isso, aquilo outro, e que vai adiantar? Ela foi, É. quem ficou? E nós, em essência, como espíritos, somos um universo. Somos um universo. Se não reina a harmonia no nosso universozinho, a coisa desanda. E até aproveito a oportunidade para falar, que eu tenho problema de herculanite aguda, Terezinha sabe disso, todo mundo já sabe. Realmente. O professor Todo Herculano mundo tem um já... livrinho de, acho que 80 páginas, chamado O Ser e a Serenidade. Fulano Pires, Filosófico, não é nem muito fácil de, ele é meio complexo, mas nessa questão da harmonia, que a gente é isso. Então, se você não procurar descobrir uma fórmula, isso que a Zélia falou, tem tudo a ver, de viver nessa harmonia, que a gente não pode ser muito otimista. Não, eu sou bam, bam, bam. Não, a gente vive constante e é impossível de não ser diferente, porque o mundo que nós vivemos é um mundo de... a gente tem muita coisa para vencer ainda, né? Mas a gente individualmente tem que buscar isso, porque se a gente não buscar, é um processo para dentro primeiro, para depois para fora. Vamos lá. Então, vamos lá. Por consequência, essas manifestações têm servido para nos dar conhecimento do mundo invisível que nos rodeia e do qual não suspeitávamos. E apenas esse único conhecimento já será de capital importância, supondo que os espíritos não fossem capazes de nos ensinar mais nada. Se fosse só isso, pelo menos seria a comprovação da continuidade da vida após a morte, né? Já seria uma grande coisa. Mas os espíritos não ficam só nisso, nos ensinam muito mais coisas. E Se deles, você... Pode falar. Pode falar. E deles próprios se revelar para nós como eles são, não como nós imaginamos. Uhum. Se você for num país que não conhece, rejeitaria os ensinamentos do mais humilde camponês que encontrasse? Recusaria indagar sobre o estado da rota, que é o estado da estrada, viu, gente? Recusaria indagar sobre o estado da rota, porque ele é apenas um camponês? Você não esperaria certamente esclarecimentos de alta envergadura, mas, tal como seja em sua esfera, ele poderá, sob certos pontos, passar-lhe meios
passar-lhes meios que um sábio não faria sem conhecer o país. Então, o camponês, ele poderá dar informações, orientações para o viajante de grande utilidade, e o viajante pode ser o homem mais inteligente que for, mas aquela orientação, aquela indicação do camponês naquele momento para ele vai ser de grande valor, importante, né? Você tirará de suas indicações consequências que ele próprio não poderia tirar, mas as consequências que o próprio camponês poderia tirar, né? Aquele homem inteligente poderia tirar consequências de tudo aquilo. Mas ele deixará de ser um instrumento útil para as suas... Aqui eu fui procurar em francês, ele não deixará de ser um instrumento útil para as suas observações, não tendo ele servido senão para lhe fazer conhecer os costumes. Ele só serviu para apresentar os costumes lá dos camponeses, mas ele não deixou de ser útil, né? Ele foi útil para o viajante. Ele é igualmente semelhante aos espíritos, em que o menor nos ensina alguma coisa. Kardec usou isso como exemplo, né? Como um camponês pode ser útil ali para um homem inteligente naquele momento, os espíritos ainda imperfeitos também podem ser bastante úteis para nós, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão do mundo espiritual. Terezinha, você falou que em francês está qual foi a frase que você falou que está? Eu peguei, sabe? Ficou bem claro isso no próprio texto, Zé. Ele... Falta um nãozinho aí, ficou bem claro. Não, né? Ó, faltou a palavra não. Ele não deixará de ser um instrumento útil. Ele foi útil, não foi? Ele não deixará de ser um instrumento útil, apesar de só ter indicado qual era o caminho, como era o caminho, né? Apesar É porque eu estou aqui, aí quando ela estava falando, gente, eu mudei a página e me perdi. Aonde está? Qual é a página? Não é a página 74? No finzinho do item 61. Onde diz, mas ele deixará, ele não deixará. Ele não deixará. Eu procurei em francês e eu procurei em duas outras traduções, inclusive da CELD, e está assim, ele não deixará de ser útil. Mas aqui, no próprio texto, está claro que é isso. Né? Está claro, né? Contraditório. Uhum. Ô, Terezinha, será que é melhor avisar o Lucas? Porque tem já correções... estou enviando os Clarice. Maravilha. Toda vez que eu encontro assim, aí eu já deixo ele me dar o retorno. Uma vez assim, que ele achou que não daria, aí eu já envio. Agora mesmo, quando terminar, eu já envio para ele. Maravilha. Tá bom. E aqui, Terezinha, Kardec, além de nos explicar nos mínimos detalhes, nos dá uma lição a vida nossa diária de todos isso. Olhe em volta as pessoas que estão à sua volta. Quantos desses faz o papel desse camponês em muitas coisas na nossa vida? Verdade. E a gente tem aquele olhar arrogante. Que curso que você tem? Qual universidade que você foi? É verdade. O julgamento. Nós somos espíritos. Se achar melhor que o outro, né? Nós somos espíritos, não? Quantas milhões já reencarnei, já trago os conhecimentos que naquela simplicidade. É o que Jesus falou das crianças, né? Da criancinha. Eu tive uns anos atrás, aprendi uma lição bastante importante, eu mesma, né? Eu e uma amiga minha do centro, anos atrás, porque hoje já é mais difícil fazer esse trabalho, mas naquele tempo a gente conseguia fazer, a gente visitava as favelas, a gente tinha as famílias que a gente ajudava, né? E a gente fazia visita no barraco deles mesmo, para fazer entrevista, conversar. E a gente fez muito isso. Aí tinha uma segunda-feira, estava chovendo, e a gente tinha que terminar lá umas visitas. Aí nós fomos. Aí era um bairro bem afastado, né? Fui com o meu carro, um bairro bem afastado, aquela segunda-feira chuvosa. E nós passamos, assim, por um bar, rua deserta, não tinha ninguém na rua.
E passamos por um bar e tinha uns homens jogando bilhar, né? Aí, né, a linguinha venenosa, né, que a gente tem, e fala, olha, esses homens jogando bilhar em plena segunda-feira, né, em vez de estar trabalhando, estão jogando, né? Bom, aí a rua era logo em seguida, e era uma descida, era lá embaixo. Aí desci com o carro, fizemos a visita e tal, e voltamos para o carro. Quem disse que o carro subia? O carro não subia. Para quem que eu fui pedir ajuda? Eu fui lá no bar. Eu falei, Marisa, fica aí que eu vou lá em cima. Subi a rua a pé, fui lá no bar. Ah, o carro lá não pode subir, alguém podia ajudar? Vamos lá, dona. Foi todo mundo lá, empurrar o carro lá em cima. Gente, eu mordi minha língua, viu? Aquele dia. Sem falar que era o dia de folga deles. Gente, eles foram de uma solicitude impressionante. Estava só eu e Aí eu tô ela. sonhando já, né? Gente, não tinha mais ninguém na rua, estava só nós duas. Foram uns cinco homens lá embaixo, empurraram o carro com a maior boa vontade. Então, sabe, são situações para ensinar a gente. A gente tem que aprender com essas situações, né? E aquilo lá me marcou muito, me marcou bastante, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Porque a sua intuição funcionou. Se a gente não tiver, a gente não percebe. E aí, quem intuição? Fala, eu não sou médium, mas para aí tem alguma coisa dizendo isso, né? Mas isso é bem humano, né? Bem nosso mesmo. É Bem nossa, nosso. Sim, Bem nosso. Primeira coisa assim que você vai falar assim, olha, quem vai fazer a palestra? Fulano de tal. Ocorreu isso aqui na inauguração do NEC. Naquela época tinha palestra. Então, eu convidei uma pessoa que eu tenho muita afinidade e na época não era tão conhecida. Aqui, que vive aqui. E depois falei assim, mas Zélia, por que você convidou essa pessoa que, se você tivesse convidado uma pessoa mais conhecida, seria melhor, teria havido mais pessoas, mas convidar fulano. Hoje em dia, essa pessoa é uma das mais requisitadas aqui da Suíça. tá vendo? Uhum. É isso aí. Uhum. Uma Podemos amiga continuar? minha, uma Pode amiga falar. minha Último! A Clarice está Clarice falando. primeiro, Antônia. Não, Obrigada. tô falando, o último, lógico, lógico. Não, é Fala, Clarice. rapidinho. Uma amiga minha Rapidinho, não, você recentemente, tem a palavra, senhora. Nós é, estamos aqui, cada um por dentro do seu. Vamos lá, minha linda, por favor. num passeio a Portugal, ela é louríssima, polaca, né? E aí fez amizade com uma pessoa negra. E essa pessoa negra, toda vez ia nas lojas e comprava, e comprava. E ela, então, estranhando, estranhando, estranhando. Eu falei, nossa, mas que coisa, como assim, né? Como assim, né? Aí eu falei, não, eu só viajo de executiva. Nossa, mas como assim, né? Então, ela falou, Clarice, eu levei uma lição porque eu estava julgando a moça pelo cor da pele dela. A cor da pele. Uhum. Olha, isso me aconteceu semana passada. Tá Então é vendo? muito interessante. A gente está assim, tendo lições diárias, né? É que muitas vezes acontecem essas lições, mas a gente não presta atenção. A gente não tira a lição dali. A gente, sabe? Então a gente precisa ficar mais atento com tudo que acontece à nossa volta. É. E Porque eu acho tudo que tem ela alguma coisa. E eu acho que ela precisava dessa lição, porque ela de fato é uma pessoa assim muito, né? E aí, então, parece que a espiritualidade uniu as duas por 15 É. dias, Uhum. né? Foi muito bom. Ela falou: olha, eu É vim legal. renovada. Antônio, você Pois queria? não. Não, eu tinha dito que 62 é o último do capítulo. O O último, 62 é o último item, né? o último Parece. item do capítulo. É o Ele fala. último item. Depois vamos passar para o capítulo 2. Deus. Deus. Então Esse vamos, sabe. Vamos lá. então, item 62. Uma simples comparação tornará ainda mais compreensível a situação. Um navio carregado de emigrantes parte para um destino distante. Transporta homens de todas as condições, parentes e amigos daqueles que permaneceram,
recebe-se a notícia do naufrágio desse navio. Nenhum vestígio permaneceu, nenhuma notícia sobre seu destino. Acredita-se que todos os passageiros tenham perecido e as famílias cobrem-se de luto. Enquanto isso, toda a tripulação, sem exceção de um homem sequer, aproximou-se de uma terra desconhecida, abundante e fértil, onde todos vivem felizes sob um céu ameno. Mas nada se sabe sobre isso. Um belo dia, um outro navio aporta nessa terra e encontra ali todos os náufragos sãos e salvos. A feliz novidade se espalha com a rapidez de um relâmpago, e todos exclamam: nossos amigos não estão perdidos. E eles dão graças a Deus. Não podendo se ver, trocam correspondências e testemunhos de afeto. E então, da tristeza se faz alegria. Impressionante como Kardec coloca esses exemplos, menino. Como ele vai descrevendo e traz certos exemplos. Eu estava lendo isso aqui, assim, menina anterior, cada bonito, exemplo né? que ele coloca descrevendo, impressionante. Essa é uma figura representativa da vida terrestre e da vida além-túmulo. Antes e depois da revelação moderna, né? Antes e depois do Espiritismo. A revelação moderna, como o segundo navio, então ele faz a comparação do segundo navio com o Espiritismo. Olha que interessante, né? Como o segundo navio, nos traz as boas novas da sobrevivência dos nossos entes queridos e da certeza de nos reunirmos um dia. Dúvida sobre o seu e o nosso destino não existe mais. O desânimo desaparece diante da esperança. Bonito, né? Que comparação interessante ele fez, né? Mas outros resultados vêm enriquecer essa revelação. Deus, julgando a humanidade madura para penetrar nos mistérios do seu destino e contemplar calmamente as novas maravilhas, permitiu que fosse levantado o véu que separava o mundo visível do invisível. Os fatos das manifestações nada têm de sobre-humano. É a humanidade espiritual que vem falar com a humanidade corporal e lhe dizer: nós existimos. Então, o nada não existe. É isso que somos e o que vocês serão. O futuro será para vocês como nós, né? Bonito, né? Então, uma coisa bastante assim, é que o Espiritismo que veio clarear essas ideias, né, sobre a vida depois da morte, porque acreditar na vida após a morte, a grande maioria da humanidade sempre acreditou. Mas o Espiritismo veio esclarecer como isso acontece, né? E tirou, o que eu acho tão bacana no Espiritismo é isso, ele tirou do campo do sobrenatural. Antes era sobrenatural, era fantasma, alma do outro mundo, assombração, né? Era nesses termos, né? E para muita gente ainda é, infelizmente. Mas o Espiritismo fala, não, é tudo dentro das leis naturais, tudo dentro das leis da natureza, não tem nada de sobrenatural, né? É a humanidade espiritual que vem falar com a humanidade corporal e lhe dizer: nós existimos, então o nada não existe. É isso que somos e o que vocês serão. O futuro será para vocês como nós. Olha que bonito, né? Aí ele continua o que os espíritos vêm dizer para nós, né? Vocês caminhavam na escuridão. Nós viemos clarear o seu caminho e facilitar o seu trajeto. Vocês iam ao acaso, nós mostramos o propósito. A vida terrena era tudo para vocês, porque não viu nada além dela. Viemos para lhes contar, mostrando a vida espiritual. A vida terrena não é nada. Sua visão se detinha no túmulo,
e nós lhes mostramos além de um admirável horizonte. Não sabiam por que sofriam na terra. Agora, no sofrimento, vem a justiça de Deus. O bem não produzia nenhum fruto aparente para o futuro, porém terá agora um propósito e será uma necessidade. A fraternidade era apenas uma bela teoria, está agora assentada em uma lei da natureza. Sob a crença de que tudo termina com a vida, a imensidão é vazia. O egoísmo reina supremo entre vocês e seu lema é cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços sem fim se povoam ao infinito. O vazio e a solidão não existem. A solidariedade conecta todos os seres, além e aquém do túmulo. É o reino da caridade, com o lema um por todos, todos por um. Enfim, ao final da vida, vocês davam um eterno adeus aos que lhes são caros e agora dirão até breve. Que lindo, Nossa, Muito lindo. que texto lindo, não? lindo, Muito, lindo, 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 muito bom. muito bonito. Uma Esses esperança. são, uma esperança maravilhosa. Esses são, em resumo, os resultados da nova revelação. Veio preencher o vazio criado pela incredulidade, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada e dar a todas as coisas uma razão de ser. Esse resultado seria irrelevante só porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes ou aos preguiçosos os meios de se enriquecer sem dificuldade? Então, né? Os espíritos não vêm resolver tudo para nós, então tudo isso que eles vieram fazer perde todo o valor, não é? No entanto, os frutos que o homem deve extrair da nova revelação não são apenas para a vida futura. Ele os colherá na terra pela transformação que essas novas crenças necessariamente devem operar em seu caráter, em seus gostos, em suas tendências e, consequentemente, sobre os hábitos e as relações sociais. Ao pôr fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, elas preparam o do bem, que é o reino de Deus. Não querem falar nada, não? Terezinha, aí justamente estávamos o que nós havíamos conversado anteriormente sobre a transformação do ser, da interiorização, a tranquilidade. À medida que nós vamos gradualmente compreendendo, nos aceitando, nos permitindo nos aceitarmos como somos, as coisas vão ficando mais fáceis. Vamos nos transformando sem nos darmos conta. Tínhamos comentado isso. Muito bom. E aí, gente, o que vocês acham daí? Disso aí? Tudo caladinho, só refletindo? Não podia ser um texto mais lindo, fechamento de um capítulo desse, né? Natureza da revelação espírita. Olha, é um texto maravilhoso, nossa. Revelação que veio para ficar conosco e daqui para frente não haverá mais revelações como aconteceram no passado. Serão revelações da ciência com a participação do homem, por aí vai. O propósito Observe. da... Fale, Edilson. Desculpa, Terezinha, por favor. Não, pode falar. É para falar mesmo. Tá. Você viu que essas verdades se limitam a nos dar estímulos a colocar no caminho das investigações, tá? Isso E mesmo. não ser informações de mão beijada. Então, quando eu, a Terezinha, a Zélia, outras pessoas aqui, o Antônio, estávamos conversando a respeito de como vai voltar, como vai fazer na era da internet agora, essas investigações, esses novos conhecimentos. Porque ele fala, essas verdades se limitam a princípios fundamentais.
destinados a colocá-los no caminho das investigações, tá? E não conduzi-los pela mão. A gente vai ter que dar um jeito de se virar aí para aumentar esses conhecimentos, né? Agora, a forma como virão é que a gente ainda não sabe, os espíritos vão encontrar um jeito. Vão Mas aí, encontrar. Terezinha e Edilson, eu diria o seguinte: princípios fundamentais, que são leis naturais. Os princípios fundamentais da doutrina está em perfeita sintonia com as leis naturais. Não são tantas como os livros mediúnicos ou livros doidos que vão sair pelo. O problema aí é o seguinte: esse nosso Kardec, naquele período, sabendo como é que ele fez esse trabalho. E hoje, nessa ápice dessa tecnologia avançada, a informação trafega mais rápido e sei lá, zilhões de É muito. mais. Isso vai requerer de nós que nós ainda nos dediquemos mais ao estudo desses princípios fundamentais que nos guiam na direção dessas investigações que só nós fazemos. Só nós podemos fazer para nós mesmos. Tem uma frase de Kardec que eu acho muito, muito esclarecedora e importante. Ele fala assim, eu até gravei, decorei a frase do jeito que ele deixou. Ele diz assim: o Espiritismo está longe de ter dito a última palavra com relação às suas consequências, porque com relação aos princípios ele é inabalável, porque estão assentados sobre fatos. Então, existem consequências, existem desdobramentos que ainda virão a acontecer, né? Pelo que Kardec fala, né? Não disse ainda a última palavra quanto às suas consequências. Porque com a evolução dos tempos, novas situações aparecem, né? Novas situações, novas circunstâncias vão aparecendo e o Espiritismo está aí, né, para nos ajudar a entendermos tudo isso. Hoje não se fala tanto no Espiritismo a parte científica, levando em conta a ciência de hoje, né? Levando em conta a ciência atual, né? Então, são os desdobramentos, né, da doutrina que naturalmente vão acontecer, mas os princípios são inabaláveis, os princípios espíritas, porque estão assentados sobre fatos, né? Eu vou aproveitar que o grupo é pequeno e aí assim não vou me expor tanto. Gente, aí você falou, né, da ciência moderna, né? Eu não tenho uma opinião formada sobre ufologia, tampouco conheço esse assunto, mas eu vejo assim muitas coisas, muitos grupos no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países de ufólogos, né, tratando do assunto. E aí eu fico pensando assim, puxa, mas será que esses seres, se existem mesmo, estão aí, isso, aquilo, eles não estão se manifestando como manifestaram os espíritos no século XIX, para dizer assim, olha, estamos aqui. E ninguém, só um grupo pequeno está dando importância para eles? Alguém entende do assunto aqui no grupo? E eu queria saber o que vocês pensam. Eu gosto muito desse assunto. Inclusive, eu pesquiso na internet sobre esse assunto, porque é uma coisa. Jura? Eu nunca vi nada, mas sim, eu gosto muito e pesquiso. Tudo E que você fala crê, sobre. então? Eu creio. Posso falar Eu alguma creio. coisinha? Posso dar meu Eu quero. depoimento? Eu acho que fazia 2 anos que eu tinha conhecido a doutrina espírita, por aí. Eu tinha travado contato com a doutrina espírita. Eu participei das reuniões de uma pessoa que é uma das autoridades mais reconhecidas no mundo inteiro, um jovenzinho do Paraná chamado Gevaerd. Ah, eu conheço ele. Ah, você conhece, né? Então, eu assinei a revista dele durante uns 6, 5 anos. A revista Planeta, né? Isso, da época dele, não sei se É. e tal. Mas o que me levou lá foi a doutrina espírita. Uhum.
para mim, uma afirmação simplória que está na doutrina já me dá a luz disso aí, já me dá um entendimento disso aí. A casa do meu pai tem muitas moradas. Nossa. Nós todos que o Exatamente. planeta Terra é uma sementezinha das Exatamente. do nosso sistema solar, meu Jesus. Exatamente. Das galáxias. Então, Clarice, a conclusão que eu vim chegar anos depois, que também eu parei de frequentar diretamente, eu só não fiz aqueles acampamentos de campo onde eles fazem observações e tal. Eles fazem, né? Do Sul lá, umas áreas lá favoritas, porque tem no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Onde muitos, inclusive, vieram a Boca Rota, viraram turismo, como tem lá no Goiás, uma área famosa, uma cidade lá que acabou tudo, virou terra de ufólogos, terra de gente louca lá que foi. É verdade. Aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui há 30 anos, eu não me lembro ter visto um artigo sobre isso na mídia, na televisão, a não ser assim, esporadicamente. Esporádico, né? Aparece reportagens. 99% do que existe em termos de ufologia é pura interesse comercial, é pura viagem na maionese, é pura... E ninguém, aqueles ufólogos do mundo que exploram a questão com mais, quando você vê-los falar, é ver os cientistas mais famosos da nossa atualidade. Gente séria, né, Antônio? Gente séria, Assim, né? envolvido com a física quântica e tal, e quando se pede para eles definir o que é a matéria. Eles sabem definir o que é matéria? Não, mas a matéria existe, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um livrinho. Aliás, esse livrinho seria bom que vocês lessem. Ai, qual é? Carlo Rovelli. Eu posso passar para vocês depois aqui. Passa. Cientista. Coloca no grupo, por favor. Eu coloco. Ele é um cientista PDF. italiano. Ele é um cientista italiano que é muito interessante. Eu li algumas obras dele. Ele faz parte do CERN. Todo mundo sabe o que é o CERN, né? O CERN é aquele laboratório gigantesco que está localizado em 3 nações, França, Suíça e Alemanha, não sei lá, na Europa. É o que existe mais, onde faz as pesquisas mais avançadas hoje em termos da física quântica, da relatividade, do que existe aí. É o Boston-Higgs lá, a partícula parecida. Ele é membro, porque ele congrega milhares de cientistas do mundo inteiro. Então, para não me estender muito, ele tem uma definição aqui que depois que terminar a reunião e ler para vocês, mas eu passo é Sete Breve Carlos Rovelli. O livrinho dele chama-se, e tem em português, eu vou passar para vocês, eu li ele em inglês, não sabia que existia. Anos depois eu consegui a tradução em português. 7 breves lições de física. No final, num dos capítulos mais importantes lá, que são 7 lições sobre a física quântica, relatividade, o que significa toda essa coisa doida aí que a gente, como leigo, falta explodir os miolinhos da cabeça da gente, que não tem a menor ideia. E ele faz uma definição, ele diz para ele, e esse cara vocês vão ver no YouTube, palestra dele e tal, italiano, você até com alguma coisa, até com. Você pode ver que vocês vejam. Deixa eu ver também, eu passo. Mas eu vou passar o livrinho para vocês. Mas. Clarice, só para falar da questão da ufologia, porque eu tive essa experiência, e o Gevaer também, um cara seríssimo. Ele é sério. Depois, eu vim a tomar conhecimento que ele era uma das autoridades mais reconhecidas no mundo inteiro. Tudo quanto é congresso que você imaginar que exista, ele é uma das autoridades convidadas e presente. Gevaer é vivo ainda, deve morar em Curitiba, sei lá. Eu esqueci o nome completo dele, mas é fácil. Botar Gevaer, que já vai te dar. Eu não lembro o nome dele. A página dele, aparece tudo. Hoje em dia, com o Google. Eu vou pesquisar. Então, a gente está retomando o passado, mas temos que olhar para o futuro também, porque já está aí o futuro, né? Sim, e também, Clarice, no livro Cartas de uma Morta, ela está descrevendo ali as pelejas de Saturno, maravilhoso esse livro. Ele vai dizendo o Sol azulado de Saturno, vai dizendo também sobre
no caso, os animais como são. Então, foi como realmente o Antônio, para mim, eu acho que para nós isso fica muito mais claro, porque, como o Antônio mesmo falou, na minha casa há muitas moradas. Gente, eles estão aqui. Oh, É tempo deles estão. É porque muitas coisas também que vocês devem saber, está tudo bloqueado. Que não deve também, ainda não é o momento. por Nós não isso que estamos aquela hora. preparados, nem estamos. E o Chico falou: um dia teremos sim contatos extraterrestres pela televisão. Eba. É porque ali no item 61, quando eu falei, olha, estamos no segundo patamar, quando fala há coisas cuja revelação não lhe é permitida, porque o nosso grau de adiantamento não o comporta. Exatamente. Estamos vivendo esse momento em relação É. aos ETs, eu penso. Só para finalizar isso, eu morava no Paraguai. Tinha um Paraguai que eu não sabia que existia isso no Brasil, eu não sabia, uma cidadezinha, uma cidade de Minas Gerais. Ele se preparava, ele e o grupo dele, tá? Que era o grupo do mundo todo, se preparava para ter contatos com extraterrestres. E ele dizia como era. Tem uma cidade muito conhecida, gente, Minas, como é que é o nome? Que é de ufologia? Muito. E ele conhecia. Várzea, é isso? Ele Vaza Alegre, conhecia. Vaza Grande. Varginha. Varginha, fenômeno Isso, de Varginha. Varginha. Ele conhecia, eu como brasileira nunca tinha ouvido falar naquela época, há 25, 30 anos antes. Ele dizia como velho. funcionava e tudo. A preparação Daí- que eles faziam. E não era sempre que eles recebiam, que podiam ter contato com eles. Esses grupos unem no mundo inteiro, Zé, e Varginha passou, nessa época, a ser o ponto mais Isso. explorado, porque as incidências, as supostas incidências de aparição não só de aparição, como é que fala, rapto de pessoas que foram investigadas, depois voltam, e dá toda aquela por naves, aquela coisa toda. Ele se reunia nesses locais onde supostamente a incidência era muito grande para fazer, como é que fala? Não é retiro, não, é outra palavra, de 3 dias, 4 Eles dias. ficavam 15 dias. Eles ficavam 15 dias fica lá para poder ter esperando essa parte toda. que alguma coisa apareça, ou que alguma... Isso, exatamente. É esse E mesmo pertinho grupo de Campo mesmo. Grande tem outro também. O Odilson tinha levantado a Falar, o mão. seu Odilson. Zélia, Ele saiu da tela. Zélia, Oi. Tá na tem o tela. último parágrafo para ler. Tem o Vamos. último parágrafo. Eu sou o Edilson, foi o seu Odilson. Foi o seu Odilson. Vamos fazer uma coisa. Vamos ler. Só um instantinho. Vamos finalizar o último parágrafo e depois continuamos. Isso, a gente continua, tá? Então, vamos lá. O propósito da revelação, portanto, é colocar o homem na posse de certas verdades que ele não pode adquirir por si mesmo, com a intenção de acelerar o progresso. Essas verdades se limitam, em geral, a princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das investigações, como o Edilson falou, né? E não conduzi-lo pela mão. Então, né? Trabalho do homem. São marcos que lhe mostram o objetivo. É sua tarefa estudá-los e deduzir suas aplicações. Longe de libertá-lo do trabalho, fornece novos elementos para a sua atividade. E aí encerrou, né? Certo. Então, gente, só antes de finalizar a gravação, eu gostaria de convidar a todos e a todas para a gravação do sábado, a terceira gravação do capítulo 10, Demônios, com a Marisa e com a Juliana. Certo? Então, até breve. Muito obrigada a todas e a todos. Terezinha, merci beaucoup. Até lá, gente.